culto da quinta-feira para estudarmos Hebreus. O tema geral dessa série de exposições tem sido Jesus é tudo. Diz assim Hebreus 2:1: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Podem assentar, irmãos. O tema de hoje, irmãos, me traz muita alegria. Acredito que para você, crente em Jesus, também é a maior bênção de Jesus, o Senhor de todas as bênçãos, que, como um dos nossos hinos diz, fonte és tu de toda a bênção, tem nos dado uma que é especial, que é a maior, que deve ser sempre motivo de gratidão, de júbilo, de louvor, fonte de encorajamento e de segurança para o crente em Cristo Jesus. Esta bênção é mencionada já no último versículo do capítulo 1, quando a palavra do Senhor, ao falar dos anjos, diz que eles são ministros do Senhor, ministros espirituais, que Deus envia para nos servir a nós que havemos de herdar a salvação. Por esta razão, porque herdamos a salvação e porque Deus cuida dos salvos, até que Ele possa recolher para si esses que eternamente com Ele estarão, importa, como diz o versículo 1, que nos apeguemos com maior firmeza ainda ao Evangelho, do qual extraímos esta certeza de que nós somos salvos por Cristo Jesus. Meus irmãos, depois de mencionar essa herança, que é a salvação eterna, providenciada por Cristo aos seus filhos, depois de dizer que somos salvos porque Ele nos purificou dos pecados, os irmãos podem ver isso no versículo 3 do capítulo 1, depois de dizer que esse Jesus está assentado à direita do Pai, com quem Ele é um, está em Hebreus 1, versículo 3, então o autor da carta aos Hebreus é usado por Deus para dizer: vocês precisam ter uma postura, neste mundo já, que seja compatível com aquilo que vocês são. Vocês são salvos, herdeiros daquele que morreu para purificá-los de todo pecado, para que vocês não sejam mais escravos do pecado, e vocês são cuidados por Ele, porque Ele está nos céus, à direita de Deus Pai, de onde Ele intercede por vocês. Então, lembrem-se que a postura de quem recebeu a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação, e tem sido guardada pelo poder de Deus, essa pessoa salva deve ser uma postura diferente da postura do homem sem Deus. É uma carta de encorajamento, irmãos. É uma carta que encoraja os crentes a permanecerem firmes no Evangelho. E aí no capítulo 2, versos 1 a 4, esse encorajamento se dá ao reafirmar que nenhum crente deve viver se lamentando por aquilo que não alcançou, porque em Cristo alcançou a maior de todas as bênçãos espirituais, a maior de todas as bênçãos que Jesus Cristo pode conceder a um filho seu, que é a bênção da salvação. Se você estiver vivenciando dias de tristeza, e crentes em Jesus também experimentam dias de tristeza, dias em que passamos pelo Val de Jaboque, continue lembrando a você que, apesar das suas tristezas, você já foi alcançado pela maior de todas as bênçãos que o homem mais rico, mais saudável, mais popular desse mundo não conhece, se não é de Cristo, que é a bênção da salvação eterna. Irmãos, há momentos em que estamos, como eu disse, no vale,
mas Deus, em sua graça, também nos permite, pela fé, chegar aos altos de Bazã, aquele momento em que deixamos o vale da sombra da morte, porque o Senhor está conosco. Mas eu não quero dizer a você que você não tenha momentos de tristeza, porque tem, momentos de dificuldade, porque tem, momentos de cansaço, porque tem, momentos de crise de fé, porque tem. O que eu quero dizer a você tão somente com muito amor é: em meio às lutas, lembre-se, você não foi esquecido por Deus. Se você creu em Jesus Cristo como seu Salvador, e crendo genuinamente nele, recebeu o Espírito dele, que é o penhor da herança dos céus, você deve sempre dizer: mas eu sou um salvo, mas eu fui grandemente abençoado por Deus com a salvação eterna. Eu fui salvo do destino do homem ímpio, que é o inferno. Fui salvo para habitar na presença de Deus eternamente. Fui salvo para ter do Senhor a maravilhosa herança celestial. Então, irmãos, esta grande salvação deve ser sempre motivo de gratidão ao grande Salvador, Jesus, que pagou um grande preço. E é claro que grande é a nossa responsabilidade. Se o grande Salvador pagou um grande preço para que você conhecesse uma grande salvação, é claro, irmãos, que nós não podemos diminuir o adjetivo. A nossa responsabilidade é grande. Vejam o que diz 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus por aquilo que Ele nos dá, e que é maravilhoso, que nós não poderíamos conhecer se não fosse dado por Ele. É inefável, é inatingível ao homem, se o homem tiver que depender dos seus esforços. Graças a Deus por aquilo que Ele nos deu e que é inefável. Irmãos, por vezes é inexplicável, incompreensível, assusta pensar que o Deus eterno, como cantamos aqui, nunca irá deixar seus filhos, não porque eles sejam bons, mas porque foram perdoados em Cristo, e agora perdoados têm o Espírito de Cristo, e é impossível que aqueles que pertencem a Cristo sejam separados dele. Meus irmãos, os anjos entregaram a lei a Israel, e a palavra de Deus está falando de anjos no capítulo 1, falará também no capítulo 2, veremos isso na próxima quinta, se Deus permitir. E aí aqui está dizendo assim, olha, versículo 2, é firme a palavra que foi dada por meio dos anjos, tão firme que o Senhor puniu aqueles que desconsideraram a palavra que foi dada por meio dos anjos, a lei. Os irmãos devem lembrar que Moisés foi visitado por um anjo de Deus no meio de uma sarça ardente, e o anjo falou a Moisés. Meus irmãos, devemos lembrar que Deus usou os seus servos, os anjos, para ajudarem na entrega da lei a Israel, mas Jesus nos entregou aquilo que é maior do que a lei. Se o Senhor esperou de Israel que fosse fiel à lei que Ele deu por meio dos anjos, Ele espera muito mais que sejamos fiéis ao evangelho da graça que Ele nos deu por meio de Jesus. E Jesus nos deu muito mais do que aquilo que os anjos nos entregaram. Façam essa comparação entre dois textos da palavra de Deus, um no Antigo Testamento, outro no Novo. Deuteronômio 4, verso 9. Deuteronômio 4, 9, Moisés diz ao povo de Deus: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Os anjos de Deus nos entregaram uma mensagem da parte de Deus, que deveremos guardar e transmitir aos nossos filhos. Agora vejam Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas 3, 19 diz-nos assim:
Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, dos pecados, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei teve sua importância, sim. A lei serviu para nos dizer: vocês são pecadores, vocês estão tentando obedecer à lei de Deus e não dão conta por vocês mesmos, até que virá o descendente, aquele que será o cumprimento da lei, aquele que virá depois da lei, Jesus, que oferecerá a vocês o Espírito dele, a vocês que nele creem, para que vocês agora tenham o poder de Deus para obedecer à lei de Deus. A questão é, se o Senhor esperou que, diante de tão grande bênção, a bênção da lei, os crentes do Antigo Testamento fossem fiéis, o que dirá ele do Senhor Jesus Cristo, que nos dá a maior de todas as bênçãos, que é a certeza da salvação eterna, garantida pelo selo do Espírito que nos habita? Ele esperará de nós muito maior fidelidade, porque muito maior é a bênção que temos em Jesus do que a bênção da própria lei. Irmãos, vejam o que diz Lucas, capítulo 2, versículo 48, Lucas 12, capítulo 12, verso 48, numa parábola maravilhosa que Jesus transmite. Ele diz assim: aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Vejam bem, ele precisaria vigiar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, mas ele não sabia que essa era a vontade do seu Senhor, que ele não fizesse certas coisas. Então a reprovação dele será pequena. Mas aquele a quem muito foi dado, muitas recomendações, muitos privilégios, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Irmãos, aos crentes do Antigo Testamento, como nos diz a carta aos Hebreus, foi dado muito. A nós foi dado tudo, foi Cristo. Eles sem nós nada seriam, é o que diz a palavra de Deus. Eles morreram crendo que o Salvador viria. Eles viram pelos olhos da fé e foram aceitos diante de Deus, porque eles creram na promessa de que o Messias viria. Nós vimos o Messias, nós conhecemos o Messias. Então, diante de tão grande certeza, a nossa responsabilidade é maior. A bênção de termos conhecido Cristo, que nos concede salvação eterna, é muito maior do que a bênção de quem conheceu a lei e dependia dos seus esforços. Portanto, devemos ser mais fiéis do que aqueles que vieram antes de nós. Olhem, irmãos, para a palavra de Deus no texto que lemos inicialmente, de Hebreus 2, 1 a 4, e os irmãos verão que a admoestação se divide em 3 grandes convites para nós. O primeiro convite é: valorize as verdades da fé, valorize os ensinos cristãos, valorize as doutrinas da palavra de Deus. O versículo 1 diz: importa agora que conhecemos Jesus e a salvação, que é a grande bênção que Ele nos dá, que nos apeguemos com mais firmeza àquilo que um dia nós ouvimos. É tempo de nós nos apegarmos com mais firmeza, porque nós não apenas conhecemos Jesus, como nós já temos provado da segurança do salvo, de quem sabe que foi salvo por Cristo, e como isso não depende das suas obras, mas depende da graça de Deus, ele está seguro nas mãos de Deus. Irmãos, valorizar as verdades da fé, a meu ver, tem um mínimo compromisso. Sabe, quando nós falamos daquele estado mínimo, quando se fala do Estado moderno, o mínimo que ele deve prover para os seus cidadãos é segurança, acesso à alimentação, à educação, à saúde, pois o mínimo da fé, no meu entendimento, é que o crente precisa ter compromisso com a oração, precisa orar. O crente precisa ter compromisso com a palavra de Deus, ele precisa amar e ler a palavra de Deus. O crente precisa ter compromisso com a igreja. Irmãos, certamente um dia Deus cobrará de filhos dele, porque eles estiveram ausentes, se eles poderiam estar presentes no culto ao Senhor.
Como eu sempre digo, se existe algum irmão que está impossibilitado de estar no culto, por razões de saúde, viagem, algo assim, Deus que conhece o coração, sabe muito bem das justificativas desse irmão. Mas saber, meus irmãos, que a igreja de Jesus está reunida, que a palavra da verdade será pregada, que a comunhão dos santos será celebrada, que louvores ao nome de Jesus serão entoados, que orações serão feitas, que o reino de Deus será mais uma vez sinalizado no centro da cidade em que nós vivemos. E desconsiderar a importância do culto e não participar do culto é abrir mão de bênçãos da vida cristã, de verdades excelentes da vida cristã. A santificação, abrir mão de viver uma vida santa, e especialmente quando está distante da igreja, se enlamear com o pecado e viver na prática de toda sorte de iniquidade. Nos apeguemos, agora que conhecemos Cristo e que sabemos que nele fomos salvos desse mundo mal, com mais firmeza às verdades que um dia ouvimos até que viemos a crer em Jesus. Então, meu irmão, a maior bênção de Jesus, que é a salvação eterna, deve nos levar a valorizar as verdades da fé, as verdades da vida cristã. Se eu sou um salvo, eu sei que eu sou diferente desse mundo que não valoriza oração, Bíblia, igreja e santificação, e devo com alegria me apegar àquilo que eu recebi de Deus. Veja no verso 2, quando a palavra de Deus diz: toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Eu devo ter alegria em servir ao Senhor, porque o crente que não tem alegria em servir ao Senhor, não tem alegria em viver na presença do Senhor. Então, a primeira parte da admoestação é: valorize as verdades da fé. A segunda parte, o segundo chamado é: atente para a possibilidade de desvio da fé. Se no versículo 2 é dito: irmãos, houve gente que recebeu de Deus por meio dos anjos a palavra, mas transgrediu e desobedeceu. O que te faria pensar que você é a exceção, que não há possibilidade de você desobedecer ao Senhor, se afastar do Senhor? No versículo 3 a pergunta é: como escaparemos nós? O que diremos diante de Deus se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, eu entendo que se a palavra de Deus pergunta, é porque ela está dizendo: cuidado, é possível que vocês negligenciem tão grande salvação. No século XVIII, um homem chamado Robert Robinson se converteu ouvindo um grande pregador, George Whitefield. E esse homem entregou a vida a Cristo, e ele se tornou autor de alguns hinos e se tornou pastor. Tristemente, Robert Robinson se afastou da igreja. Irmãos, é difícil dizer isso, mas é a verdade, e em nossa igreja nós não temos o costume de mentir. Um homem que publicamente declarou fé em Jesus, tornou-se pastor e autor de alguns hinos, se afastou de igreja. E esse homem estava numa viagem anos depois, e ele conheceu uma jovem crente em Jesus que estava com um inário na mão, e ela estava lendo, Rogério, os hinos. Irmãos, Deus usou aquela jovem para sentar ao lado daquele homem na viagem e começar a ler o hino que ele escreveu. Ele curiosamente perguntou: o que você está lendo? E ela disse: eu estou lendo tal hino, e começou a ler a letra maravilhosa daquele hino. E aquele homem baixou a cabeça, e ela disse: por que sua reação ao hino foi essa? Ele disse: porque eu estou afastado dos caminhos do Senhor, e eu sou o autor desse hino. Eu sou Robert Robinson. E ela então pegou uma parte do hino e disse: pois como está nesse hino, a fonte ou os rios da misericórdia de Deus continuam correndo. E aquele homem voltou para Cristo, depois que ele foi tocado por uma jovem crente em Jesus, lendo o hino que ele escreveu, e disse a ele: as águas maravilhosas da misericórdia de Deus continuam jorrando. E ele retornou aos caminhos do Senhor.
Deus me livre, irmãos. Deus me livre de dizer algo do tipo: pastor Tarcísio, não, nunca. Vejam bem, irmãos, eu não estou dizendo que eu não creia na segurança dos salvos. Eu não creio que um crente salvo e habitado pelo Espírito Santo perca a salvação. Não creio nisso. O que eu estou dizendo aos irmãos é que é possível que um crente, porque deixou de valorizar as verdades da vida cristã, porque pouco a pouco foi aprendendo a viver como um ateu prático. Sabe o que é um ateu prático? É aquele que não precisa dizer que ele é ateu. Ele vive como se Deus não existisse. Ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não busca a comunhão da igreja, ele não busca se santificar. Meus irmãos, crentes verdadeiros, porque talvez tomados por orgulho e autoconfiança, foram deixando que as disciplinas da vida cristã se perdessem, se desviaram da vida cristã. Existem exemplos, irmãos, e nós precisamos ter muito cuidado, se estivermos nos considerando exceção. Volto a dizer, eu creio que uma vez salvo, o genuíno salvo, que Cristo conhece, e a palavra de Deus diz que ele vê o coração e não o exterior, nunca perderá a condição de salvo. Mas eu estou dizendo que eu não me sinto na posição de alguém que diz: irmãos, vocês nunca me verão fraquejar na fé. Eu desejo, espero, creio que estarei com o Senhor até o fim. Mas, irmãos, eu não posso dizer que por um momento de fraqueza eu não vou deixar a igreja de Jesus. Vejam bem, eu estou dizendo isso porque é muito melhor que um crente diga: eu sou frágil, eu tenho carne, e a palavra de Deus diz que a carne é fraca, do que um crente que diz: quem é Satanás? Ele nada pode contra mim. É impossível que eu me desvie, é impossível que eu enfraqueça. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que houve um momento na vida dele que ele chegou a desesperar da vida. Essa é uma das declarações que mais me impressionam e glorificam a Deus, expressões assim, porque quando nós reconhecemos o maravilhoso ministério do apóstolo Paulo, talvez nos esqueçamos de um homem frágil, um homem que disse: olha, eu desesperei da vida, diante de tudo que estava acontecendo comigo. Então, irmãos, qual é o remédio para isso? Atente para a possibilidade do desvio da fé. Deus é zeloso com a sua palavra, e se a palavra de Deus diz que é possível que alguém se torne um morno espiritual, isso é possível. Se a palavra de Deus diz que é possível alguém começar a viver uma vida cristã medíocre, é porque isso pode acontecer. Se a palavra de Deus diz vigiar e orar, é porque você precisa vigiar e orar. Se a palavra de Deus, meu irmão, diz quem está em pé, cuidado que não caia, é porque é possível que você caia, é possível que você escandalize, é possível que você dê mau exemplo, é possível que você inexplicavelmente olhe para você e diga: meu Deus, por que eu cheguei nesse estado em que eu estou? Meus irmãos, Deus não será omisso no juízo com aqueles que com justiça conheceram a palavra dele. Eu não estou falando de um Deus cruel, não estou falando de um Deus injusto, eu estou falando de um Deus justo que diz: a vocês foi dada a palavra da verdade, o que vocês fizeram com isso? A vocês foram dados exemplos, alertas, a vocês o Espírito Santo falou e vocês ouviram? Irmãos, o homem deve sempre lutar contra o mundo, a carne e o diabo. A palavra de Deus chega a dizer que o reino de Deus, irmãos, é conquistado com grande esforço. A salvação é com esforço do Senhor Jesus, mas o estabelecimento do reino de Deus envolve sim grande esforço. Meus irmãos, não deixem de lutar contra o mundo, a carne e o diabo. Atente para a possibilidade de você deixar de vibrar com a maior bênção do Senhor Jesus, que é a certeza da salvação. O terceiro lembrete ou chamado é de você lembrar a você do destino de quem nega a fé. Existe um destino para quem nega a fé. Veja o versículo 4, a palavra de Deus dizendo que a palavra de Deus foi nos dada com testemunho firme de sinais, prodígios e milagres, segundo a vontade de Deus e a ação do Espírito Santo. Deus confirmou a palavra dele. A palavra de Deus não é um bilhete qualquer, não é um escrito qualquer, não é um livrinho qualquer.
A palavra de Deus foi confirmada com aquilo que só Deus pode fazer. Irmãos, eu fico com o nosso irmão Fritz Lobar. Existe no Brasil uma editora evangélica chamada Editora Evangélica Esperança. E eu tenho um comentário bíblico excelente dessa editora. E esse autor que eu citei diz o seguinte: os milagres jamais servem para satisfazer a necessidade de sensacionalismo de pessoas ávidas por milagres. É por isso que sinais e milagres não se realizam à livre disposição das pessoas, mas permanecem prerrogativa da vontade e do poder de Deus. Da mesma maneira, não acontecem como fim em si mesmos, mas apenas acompanham a pregação da mensagem da salvação. É ela que lhes dá sentido. Finalmente existe um limite no qual se torna flagrante a ambiguidade de sinais e milagres, porque também poderes anticristãos e demoníacos sabem realizar esses sinais que imitam uma ação divina. Irmãos, os milagres não devem servir para exaltar o ser humano. Há muita gente se esquecendo de duas verdades: é impossível que um ser humano realize um milagre se Deus não quiser que o milagre aconteça. É impossível, segundo a palavra de Deus, que um ser humano determine o dia, a hora e o lugar em que o milagre vai acontecer. Em um outro lugar que não é Divinópolis, em um outro tempo que não é o nosso, um determinado pastor, irmãos, resolveu, tomado por emoção, certamente foi sincero, mas não foi bíblico, que ele iria orar por um homem cadeirante na igreja dele até que o homem levantasse. Ele, tomado por emoção, no domingo lá, chamou aquele homem e disse: eu creio que Deus pode levantar um cadeirante. Eu creio também, irmãos, creio mesmo. Mas ele não sabia se aquela era a vontade de Deus, se era a vontade de Deus para aquele momento. E ele começou a orar, a gritar, a chorar. Irmãos, e as horas foram passando, e tarde da noite, quando as pessoas já foram saindo do templo, ficou aquela cena lamentável. Lembro-me que há muitos anos, lá no estado da Bahia, faleceu o filho de um político muito popular, e um homem foi ao velório, e eu estava acompanhando, eu estava em Salvador nesse dia, minha esposa estava fazendo um curso, eu estava acompanhando isso ao vivo, irmãos, na TV, e um homem pegou a palavra e disse: pois eu creio que assim como Jesus ressuscitou Lázaro, e eu creio de todo o coração que Jesus ressuscitou Lázaro, meus irmãos, eu creio exatamente no que a palavra de Deus diz, em todos os milagres relatados na palavra de Deus. Eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa do jeito que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, agora, se Ele quiser, com a sua vida, o inacreditável. Mas esse homem, então, em meio a muita gente, o mundo assistindo aquilo, ele disse: assim como Jesus ordenou a Lázaro para levantar, eu vou ordenar a esse homem que levante. Não levantou, irmãos. Aquilo se tornou motivo de zombaria, de riso, de revolta, e um grupo de estudantes de jornalismo da Universidade Federal da Bahia investigou, jornalismo investigativo, investigou onde esse homem vive, e resolveu fazer um documentário, porque essa cena se tornou chocante, marcante. E eles disseram que aquele homem foi disciplinado por sua igreja, porque ele abriu a boca para falar de uma heresia. Ele não sabia se aquela era a vontade de Deus, mas ele disse algo do tipo: eu creio que Deus pode levantar um morto. Ele não levantou porque todo mundo à minha volta não tinha fé. Se todo mundo estivesse com a fé que eu tinha, ele teria levantado. Mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus lida agora há pouco? É que a palavra de Deus está dizendo assim: olha, a Bíblia, tudo que está escrito, foi confirmado por milagres extraordinários da parte de Deus. Quem viveu a era apostólica não pode negar que Jesus é Deus, porque em nome de Jesus milagres extraordinários e em grande quantidade foram realizados. A segunda geração de cristãos, que é aqueles a quem se dirige essa carta de Hebreus, aos Hebreus, essa segunda geração conviveu com gente que disse: nós vimos Jesus ressuscitar. Nós vimos a pesca maravilhosa quando Pedro e seus companheiros passaram a madrugada inteira e nada conseguiram pescar. Nós vimos Lázaro sair do túmulo. Nós vimos tudo isso acontecer. A palavra de Deus
mostra que não é aceitável que quem viveu nos dias do Senhor Jesus descreia da palavra. E quem hoje tem provado de tudo que está escrito na palavra de Deus e sabe que é verdadeira, que essa pessoa descreia. Como disse o nosso irmão Fritz Lobar, os dons espirituais, os milagres do Senhor não são dados para atender o desejo de sensacionalismo de quem é ávido por milagre. São dados para a glória de Deus, para a confirmação da palavra e da vontade de Deus. Irmãos, Deus um dia punirá quem diz que viu esses milagres e que sabe que a palavra de Deus é verdadeira, mas desprezou a palavra. Deus um dia punirá com justiça aqueles que receberam o testemunho da palavra de Deus, o livro mais lido, mais publicado, mais vendido e mais odiado, mais perseguido, mais criticado do mundo, e até hoje não há uma acusação só contra a palavra de Deus que não tenhamos respondido. Irmãos, não existe, simplesmente não existe uma questão que ateus, agnósticos, incrédulos apontem da palavra de Deus para as quais o cristianismo não tenha dado boas respostas. Não existe. Mas há pessoas que insistem em dizer, é um livro qualquer. Há até, irmãos, na história do cristianismo, pessoas que se identificam como cristãs, mas dizem, não cremos nos milagres da Bíblia. No catolicismo, são aqueles que muitas vezes são chamados de progressistas. No movimento evangélico, são chamados liberais. Aliás, irmãos, um conselho muito amoroso: se os irmãos souberem que um pastor ou que um autor se identifica como liberal, não precisa ler, não. Aí você diz, mas pastor, então eu sou um crente maturo. Leia se você quiser, para que você compreenda. Mas se você quiser algo que te edifique a fé, não leia ou não escute pessoas que dizem, eu não creio que a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Irmãos, há pessoas que se identificaram como cristãos ao longo do tempo que dizem que a Bíblia precisa sofrer uma seleção. Os milagres precisam ser retirados, porque é absurdo crer nisso. Como nós poderemos crer num Deus que não é poderoso para realizar aquilo que Ele realiza, e a palavra dele, sim, registra que Ele realizou? Pois lembrem-se, irmãos, que quem nega a fé, ou porque viveu os dias de Jesus e viu que Jesus é Deus, ou porque recebeu a palavra de Jesus e o Espírito Santo trabalhou no coração de tal modo que ele soubesse que a palavra é verdadeira, mas negou a palavra, um dia o Senhor cobrará isso. Vejam Atos capítulo 2, versículos 42 e 43, a palavra do Senhor narrando o início da igreja cristã e dizendo assim, Atos 2, 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A palavra não estava completa. Aqueles que anunciavam a palavra tinham um credenciamento, uma confirmação da parte do Senhor, os milagres que seguiam aqueles que creram no Senhor. E hoje, pastor, o que faremos? Eu quero fazer esse trilho bíblico com os irmãos. Atos 14, versículo 3. Atos 14, 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, Paulo e Barnabé, falando aos gentios, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então, a palavra de Deus sendo confirmada por meio de sinais e prodígios. Vejam o que diz Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16 diz-nos assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, que inspirou os autores da palavra de Deus, é o Espírito Santo que trabalha em sua vida e que te capacita para pregar. Nós veremos isso em Efésios 4:11, que Deus tem distribuído capacidades aos seus servos, para a edificação dos crentes, para aperfeiçoamento dos crentes. Deus tem chamado os crentes e tem dado a capacidade de pregarem o Evangelho. Mas voltando a Romanos 8,16, toda vez que você prega com fidelidade a palavra de Deus,
O Espírito Santo trabalha no coração de quem ouve, pelo menos para dizer: isso é a verdade. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Ainda que alguém diga com os lábios: não estou interessado. Se você está pregando a palavra de Deus no poder do Espírito, o Espírito Santo se encarrega de dizer aquela vida: isso aí é a verdade. Você pode rejeitar, você pode menosprezar, mas isso aí é a verdade. E se for preciso, Deus realiza sinais. Ao longo dos anos eu tenho citado para os irmãos sinais extraordinários da parte de Deus que Ele livremente quis fazer. Eu só não concordo, irmãos, que alguém diga que está nas mãos dele o poder de fazer. O poder está nas mãos de Deus. Eu só não concordo, irmãos, que alguém diga que os crentes podem chamar um culto de milagres, e Deus, como um menino de recado, vai fazer milagres porque aquele grupo diz que tem que acontecer milagres naqueles dias. Nós conhecemos o mundo natural. Quem está sobre o natural é Deus. O mundo sobrenatural é dirigido por Ele. As coisas que são fora do comum estão nas mãos de Deus. Outro dia eu dei um exemplo aqui, orando por uma mulher no hospital, com uma dor que não se diagnosticava e não se resolvia. Deus, em sua graça, operou um milagre. A mulher, depois da oração, não tinha mais dor. Mas, irmãos, eu já orei muitas vezes em hospitais. Normalmente a pessoa é curada da ansiedade, do temor, mas na maioria das vezes elas continuaram lá internadas tratando do problema, crendo que Deus agora estava dando nova graça para que elas enfrentassem o tratamento. Irmãos, eu quero repetir, nessa igreja nós não vamos mentir, nós vamos sempre nos apegar à palavra da verdade. Cremos de todo o coração no Deus que realiza milagres segundo a sua soberana vontade. Não caiamos do erro de achar que podemos manipular Deus, porque o Deus eterno não se deixa manipular. Então, meu irmão, pregue sabendo que o Espírito Santo testificará, confirmará, validará, assinará embaixo dizendo àquele a quem você prega: isso aí é a verdade. Um dia Deus perguntará a essa pessoa o que você fez com o evangelho que você ouviu, mas também nos perguntará, nós os crentes, Ele nos perguntará o que fizemos com o evangelho que ouvimos e que nós também pregamos. Eu fui colega no seminário do pastor Luciano Guimarães. Ele é pastor no estado da Bahia. Luciano era um embaixador do rei, uma criança, e o conselheiro dele, que foi minha ovelha, o diácono Joel Moreira, me disse que lá na cidade de Senhor do Bonfim, quando ele lá morava, porque era gerente do banco e foi transferido para lá, com os embaixadores do rei, eles foram realizar um culto evangelístico na zona rural. E naquela época, todo mundo estava numa picape aberta, aquele mundo de menino que foi realizar o trabalho evangelístico. E na volta, irmãos, estava se formando um temporal. E os meninos estavam sobre a caçamba, e aí pediram ao embaixador Luciano, não era pastor, era um menino, para orar. E aí, irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos mesmo aprender com as crianças, né? Delas é o reino dos céus. Ele orou assim: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor pode fazer com que a chuva não nos molhe, não caia sobre nós. Então eu quero te pedir que nos livre desse temporal. Diz o irmão Joel, que estava dirigindo o veículo e vendo algo extraordinário. Chovia do lado esquerdo da cerca, chovia do lado direito, e a estrada de chão seca, não chovia sobre a estrada. E que isso o marcou. E que ele pensou: ora, da forma como aquele menino orou, quis Deus naquele momento atendê-lo exatamente assim, e Deus fez. E eu estava lá e eu vi. O irmão Joel é neto do pastor José Marcelino Rogério, que é pioneiro do trabalho batista em sua cidade, em Piauí. Um homem temente a Deus. Ele não mentiria. Ele disse: eu estava no dia em que Deus, por sua graça, orou, Deus ouviu a oração de um menino que pediu: Senhor, não deixa a chuva cair sobre nós. Mas aí, irmãos, eu celebrei a ceia do Senhor na igreja que eu pastoreei antes, numa época em que nós não tínhamos janelas
de vidro ainda. Nós organizamos a igreja e havia sido construído primeiro a parte de entrada do templo. E nós cultuávamos ali. Depois começamos a construir a parte que pega aqui a plataforma. E nessa parte, a igreja foi organizada, não havia janelas. E aí no primeiro domingo da igreja, na primeira ceia do Senhor, paramos a ceia entre o pão e o vinho, porque, irmãos, veio uma chuva de vento e entrava sobre o teclado, sobre o violão, sobre os instrumentos. E Rogério, no meio da ceia do Senhor, disse: irmãos, nós vamos dar uma pausa, vamos tirar os instrumentos, daqui a pouco a gente continua a ceia do Senhor. Naquele dia, a igreja reunida, celebrando a ceia do Senhor, muito feliz, a chuva molhou o templo. Eu não sei dizer, porque Deus ouviu lá em Senhor do Bonfim, mas não ouviu em Feira de Santana. Eu não sei dizer, porque um dia lá no Hospital São João de Deus, Deus imediatamente disse: está curada, pode levantar e ir embora. E essa mulher veio aqui agradecer, num culto de quinta-feira. Mas eu não sei dizer porque. Semana passada eu estive no São João de Deus, orando por uma irmã em Cristo. Deus operou um milagre, terceira cirurgia na cabeça. Pela terceira vez ela saiu do CTI em menos de 24 horas e eu a visitei em menos de 48 horas. Mas eu saí de lá, ela não tinha levantado da cama, ela continuou lá. Eu sei, irmãos, que um dia Deus julgará cada um segundo o que Deus deu. E para alguns Ele até poderá dizer: você lembra de sinais extraordinários que eu dei a você para você conhecer a mim, e você negou tudo isso? Para outros Ele dirá: você sabe que conhecer a Bíblia era suficiente, e por que você menosprezou? Deus é justo e Ele não se conduz por sentimentos. E é bom que Ele seja justo, porque ainda que falhe o meu irmão, ainda que fraca é minha irmã, se você serve a Deus com fidelidade, um dia você será por Ele chamado à vida eterna. Eu quero concluir com essa lembrança de que a grande bênção de Jesus é a salvação. A maior bênção da vida cristã é a salvação. 1 de João 2, verso 25. 1 de João 2, 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez: a vida eterna. Qual é a promessa de Jesus? A vida eterna. Qual é a maior bênção da vida cristã? A vida eterna. Nada se compara à certeza de que você não será um habitante do inferno, mas que você será um habitante do céu eternamente com o Senhor. Celebre isso e olhe para a admoestação de Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 4, lembrando que você precisa se apegar com mais firmeza, porque cada vez mais está próximo a sua salvação, e Cristo quer buscá-lo em fidelidade. Você precisa ter cuidado para não se desviar da fé, sabendo que um dia você prestará contas ao Senhor. Jesus está acima de tudo, Senhor, irmãos, e a salvação do nosso Senhor é maior do que qualquer outra bênção que possamos alcançar. Valorizemos e meditemos neste grande presente do céu. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar? Irmãos, eu quero convidar o pastor Petrônio e o pastor Igor para virem aqui, porque nós vamos iniciar esse período de oração, é o último momento do culto.